Hoje, meus caros, mais uma segunda-feira. Eu acordei bem cedo hoje, na verdade, né, cara? Eu fui levar minha mãe lá no ponto de ônibus. Era volta de o quê? Umas 4 e pouca da manhã, mais ou menos assim. Tudo inóspito, mas quando você chega no ponto de ônibus que você começa a olhar os coletivos passando, muitos coletivos lotados. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, cara, tinha um camarada daqui de onde eu moro, que ele tava conversando com um senhor que eu não conheço. E quando de repente chegou o ônibus dele, ele subiu. E o ônibus estava abarrotado de gente. E esse camarada, ele tem, que eu consigo lembrar, 3 filhos, ou 4. Acho que são 4 filhos, tá? 3 ou 4 filhos. 2 deles já são adolescentes. E esses 2 adolescentes, eles estão, vamos colocar assim, no movimento. São 2 filhos errantes tentando escapar da realidade. E você pode pensar, poxa, mas de repente esse cara também é um sujeito errante. Há de se considerar, né? Eu nunca sempre culpo somente os filhos quando vejo filhos errantes. Eu sempre penso que os pais também têm parcelas muito relevantes de culpa, mas não é esse o foco da nossa conversa de hoje. O que eu queria conversar com vocês é como o tempo que vocês têm livre, ele é um presente, é um luxo. O seu tempo livre, cara, você que é adolescente, você que tem 18 anos, 19, tá em casa, ou você que é um pouco mais jovem, estuda, o seu tempo livre, cara, ele é um luxo ao qual você não pode bancar. Eu tenho aqui na minha frente, vou mostrar pra vocês. Não sei se o sol vai deixar de repente. Essa aqui é uma revista de skate. É a revista SKT. Vou colocar pra vocês verem mais de perto. Essa revista de skate, eu comprei ela em 2007. Aqui diz a data dela. Número 19, né? Setembro, outubro de 2017. Na época, custava R$ 4,90. E eu tenho excelentes recordações dessa revista, cara. Logo quando eu abro de cara, eu vejo as propagandas e elas me enchem de gatilhos, cara. Porque eu olho pra essa revista, eu folheio as páginas dela e ela é um flashback muito, muito absurdo disso que eu tô dizendo. Nessa época, a minha única preocupação que eu tinha, isso em 2007, era ir pro colégio, voltar para casa e passar o resto da tarde andando de skate. Era justamente uma época em que eu estava absurdamente pirado, viciado em andar de skate. Andar de skate era a minha vida. É óbvio que naquela época nada disso que eu tô falando aqui fazia sentido, sabe? Só que olhando hoje em dia, eu deixei a minha mãe no ponto de ônibus, tá? E ela deu sorte de pegar uma carona com um conhecido, né? Mas quando eu vejo aqueles coletivos passando lotados, e imagino que às vezes a minha mãe ainda pega esses ônibus lotados, tá? Isso vê como é que essa é uma realidade que ela estapeia assim na nossa cara, que todo adolescente tem esse luxo de ter o tempo livre e não percebe, tá? Eu tava assistindo um vídeo de um camarada lá na República Democrática do Congo, que é na África, né, no continente africano. Existem as minas de cobalto. As minas de cobalto, elas são basicamente feitas, né? O cobalto é extraído, entre aspas, de modo artesanal, né? Que é só um modo assim bem safado e bem assim satírico, por assim dizer, tá? Bem irônico, que essa que a reportagem deu para dizer do trabalho escravo, sabe, trabalho forçado, feito por crianças pré-adolescentes, adolescentes que vão extrair cobalto. E para que é esse cobalto? Esse cobalto ele é feito primariamente para poder produzir baterias recarregáveis, né? A bateria recarregável do seu laptop, a bateria recarregável dos carros elétricos, de dispositivos de modo geral, mas sobretudo do seu telefone celular. Isso é bastante curioso, cara, porque quando você para pensar em um lado do planeta, né, em um ponto específico do planeta, né, República Democrática do Congo, você tem trabalho forçado feito por crianças e adolescentes, geralmente garotos, tá? Extraindo cobalto para que sejam fabricadas baterias para telefones celulares, que num outro lado distante do planeta, esse telefone celular vai ser usado por jovens que vão passar o dia inteiro rolando, sabe, o feed do Instagram, o feed de repente do TikTok, vendo vídeos Black Pill no YouTube e reclamando como a vida é uma porcaria, meu Deus, porque eu sou feio. Ai meu Deus, a vida é uma porcaria porque eu nasci pobre, porque as meninas não me dão bola. Enquanto que
esse telefone que ele está usando, cara, uma parte dele, né, no caso a bateria recarregável, é feita, tipo assim, primariamente de cobalto, que é extraído por crianças forçadas a trabalhar. Ou quando não são forçadas, é basicamente um trabalho que ele é análogo à escravidão, enfim. Então, cara, se você é jovem, nunca esqueça disso por um segundo. O seu tempo livre é pago pelos seus pais. De repente, seus pais têm uma condição melhor, mas a maioria dos pais por aí, cara, eles precisam às vezes pegar um ônibus lotado, eles pegam às vezes 2 condições para ir para o trabalho, quiçá às vezes 3 condições para o trabalho. Geralmente 2 condições para o trabalho, às vezes as 2 lotadas, para que você tenha esse tempo livre, cara. Eu me recordo, tá, muito assim, ainda com aquele frescor, sabe, infantil, eu com os meus 6 anos de idade, acordando cedo, eu ainda consigo lembrar, cara, quando eu ligava a TV no SBT. E o SBT, às 4 e pouca, 5 da manhã, não tinha programação. Ficava só o logo do SBT, o relógio embaixo. De repente, se eu achar na internet, eu coloco a foto pra vocês. E ficava tocando música. E eu recordo que tava tocando algumas músicas, tipo Bon Jovi, Marillion, que é uma banda que... Enfim, eu só conheço uma música deles, né? E aquilo, cara, me gerava assim uma memória que ficou pra minha vida. O Bon Jovi, o Marillion. E eu ouvindo aquelas músicas com infância, cara. E eu ficava armando cabana, lençóis no meu quarto. Depois, sabe, anos depois, isso já na minha adolescência, folheando em casa essas revistas de skate, enquanto a minha mãe, enfim, lavava louça, lavava roupa, limpava banheiro, varria a cozinha, fazia comida, para pessoas que tinham um padrão de vida muito mais alto. Tudo isso para que eu tivesse esse tempo livre, sabe? Cara, é importante que cada um de nós tente por um momento lembrar do histórico humano. Pensa, por exemplo, cara, ao longo da humanidade, pensa, por exemplo, mais pra cá, né? Houve um tempo em que isso era ainda mais um luxo, essa questão do tempo livre, sabe, cara? As pessoas tinham que trabalhar horas e horas. Ainda mais quando você pega ali bem finalzinho do século XIX, início do século XX, Revolução Industrial, fábricas, pessoas trabalhando adoidado. E as pessoas literalmente vendiam a sua... Enfim, todo o seu cotidiano, sabe? Horas e horas do seu dia para poder sustentar uma casa, né? Hoje em dia, cara, essa questão do tempo livre, o tempo livre que as pessoas sentem depressão, o tempo livre que as pessoas sentem ansiedade, várias patologias psicológicas, não que eu esteja desmerecendo, sabe, o impacto delas, mas muitas dessas coisas eu percebo que isso é fruto de uma facilidade. Parece que à medida em que a humanidade vai gerando facilidade, dá essa impressão de que mais a sociedade vai criando problemas. Você facilita a vida delas, das pessoas, e as pessoas vão cada vez mais desenvolvendo problemas. E nesse ponto, cara, eu acabo sem querer me lembrando do meu último trabalho, assim, pesado, tá? Foi o mercado. Eu já contei desse mercado aqui várias vezes, o macro. O mercado atacadista, cara, sabe? Descarregar carreta de açúcar, já descarreguei carreta de arroz no sol, de terminar aquela carreta, mano, todo suado, de ter que ir de repente lá no vestiário. Eu lembro que eu às vezes levava 2 camisetas. Eu ia no vestiário, lavava a cara, tentava, não tinha como tomar banho naquela hora. Às vezes eu tomava banho quando dava e tal. Trocava de roupa, voltava cansado, com a parte de, enfim, na calça suja, mas a camisa limpa. E eu simplesmente odiava aquele trabalho, cara. Eu odiava com todas as minhas forças. E nesse ponto, foi uma virada de chave essa minha vida. Eu falei assim, caraca, mano, o que aconteceu com a minha vida? Eu acho que muitos de vocês, se ainda não passaram, talvez passem. Eu quero que vocês passem, cara. Vocês podem ficar meio putos comigo, mas eu realmente gostaria que vocês passassem pelo menos uma vez na vida por uma fase dessa. De vocês se enxergarem, sabe, num emprego ruim. Sobretudo se você for muito novo, sabe, 18, 19 anos. Num emprego horrível. Assim, pesado. E você, mano, entrar de manhã cedo odiando e sair daquele trabalho no final do dia odiando mais ainda o trabalho. Porque, de repente, isso vai ser um ótimo reprogramador mental para você não só valorizar o seu tempo livre, valorizar o trabalho dos seus pais por você, para poder criar, enfim, que eles tiveram para criar você, se abdicar de um monte de coisa para criar você. Mas, sobretudo, vai te fazer pensar, ter pensamentos que vão te levar a achar soluções. Tá? No meu último trabalho que eu tive em 2021, que durou 4 meses, porque o ambiente era tóxico pra caramba, eu já tava com um canal, já produzindo alguns vídeos e tal. E esse último trabalho com meu tio, entregando pão na rua, foi aquele gatilho, mano, da revolta que me fez pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra sair desse tipo de vida, sabe? Porque se a mensagem final que eu queria deixar pra vocês, depois de todo esse falatório, de repente talvez pra vocês um pouco aleatório até demais, é que, cara, se você é jovem, você precisa entender que
Você não tem tempo livre. Lhe é dado um tempo livre, lhe é emprestado, e o custo desse tempo livre é o trabalho dos seus pais. Tá? De repente a sua situação não se encaixa aqui, você já se sustenta, tudo bem, mérito seu, parabéns. Mas para a maioria dos jovens, cara, que estão de repente ouvindo esse vídeo ou vão ouvir, ou que nem vão ouvir esse vídeo aqui nunca, o tempo livre deles que eles usam para reclamar, para dizer que são depressivos, para reclamar de tudo na vida, sabe? E dizer que tem isso, aquilo, tem depressão, ansiedade. O tempo livre dessa rapaziada é dado pelos pais. É um tempo que eles e vocês não merecem. Vocês não merecem esse tempo livre. Para você ter um tempo livre, para você futuramente se dar o luxo de você, enfim, ter um tempo livre para procrastinar, para reclamar da vida, você vai ter que merecer esse tempo livre. E você merecer esse tempo livre é você simplesmente se dar esse trabalho. Tá? Eu gostaria muito de encerrar esse vídeo aproveitando para fazer sempre aquele gancho que eu faço para vocês pensarem, sabe? Não se dê, sabe, esse vacilo de você passar a vida inteira vivendo a vida, sabe, como se ela não tivesse um trajeto. Pensa naquela velha máxima que as pessoas dizem, cara, quando você não tem um caminho a seguir, qualquer caminho serve, tá? Então, tudo bem, o seu tempo livre que você tem é custeado pelos seus pais, você não merece, você tem que ir atrás do seu. Mas aproveita essa deixa, cara, e muito cuidado para você não cair na mesma esteira, sabe? A rodinha dos hamsters, sabe? A corrida dos ratos. Se você tá ouvindo esse vídeo aqui, cara, eu considero você privilegiado, porque os seus pais nunca teriam acesso a esse tipo de conteúdo quando eles tinham 18 anos. E de repente, mesmo que eles tivessem, eles não poderiam fazer muita coisa para mudar a realidade deles. E você pode. Então, cara, pegue esse tempo livre que você tá na sua casa, ao invés de você passar esse tempo livre que é lhe dado e que você não merece, reclamando da vida, tenta descobrir alguma fonte de renda, tenta descobrir alguma forma de você ganhar um dinheiro. Eu já cantei a bola aqui várias vezes. O canal do Daniel Penin, vários vídeos ensinando meios de você ganhar dinheiro na internet. Usa esse tempo livre, cara, para você escrever coisas, para você gravar coisas. Descobre, de repente, uma aptidão, um talento para você gravar, para você editar. Tem muita gente por aí pelo Brasil fazendo isso. Se você não fizer nada, você só viver a vida aleatoriamente, o que vai aparecer na sua vida são aleatoriedades, tá? E você pode não gostar dessas aleatoriedades. Espero que a mensagem de hoje tenha, enfim, dado algum gatilho para vocês, pelo menos pensarem um pouco na vida, sabe? Valorizarem o tempo dos seus pais, o trabalho dos seus pais e, sobretudo, refletir que você pode cair na mesma esteira que todo adulto, não todo, mas uma grande parcela gigantesca dos adultos, sobretudo os do passado, caíram, tá? Se hoje em dia os adultos vivem uma vida, de repente seus pais ou seus tios ou pessoas que você conhece, uma vida assim, bem extenuante de trabalho, casa, trabalho, e não tem mais nada a não ser isso, e eles são às vezes um pouco amargos ou muito amargos, e às vezes eles simplesmente cospem na sua cara quando você diz que você quer ser, sei lá, músico, quando você diz que quer ser um trapper, quando você diz que quer ser, sei lá, mano, algum jogador de futebol. É porque eles já tiveram os seus sonhos esmagados pela realidade, tá? Eu não acho que a realidade, ela necessariamente vai ser cruel para todo mundo, mas ela vai ser para a maioria, porque a maioria não vai buscar uma alternativa para essa vida, né? Uma solução para essa realidade. A maioria vai se deixar cair dos mesmos estímulos, cometer os mesmos pecados, às vezes arrumar filho cedo, enfim, gastar a juventude inteira não produzindo nada e só achando que a vida é uma eterna curtição. E por aí a gente vê, né, meus caros? Enfim, reflitam aí, espero que isso valha de alguma coisa para vocês. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo em uma santa paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!